A pessoa diagnosticada com TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, tem comprometimento na inteligência? Ela é menos inteligente do que as outras pessoas porque ela tem TDAH? Fica aí comigo se você tem dúvidas sobre esse assunto muito discutido entre os pais e pessoas adultas que têm TDAH. Muito bem, pessoal. Curtam aí o vídeo, compartilhem, se inscreva no canal para ajudar a gente, fazendo o YouTube entender que o nosso conteúdo é importante e relevante. Então, muito se pergunta sobre o TDAH, muitas inquietudes, inquietações, muitos diagnósticos errados, né? Mas vamos falar hoje sobre crianças e adolescentes e adultos que estão diagnosticados, que foram diagnosticados corretamente, que estão num processo aí de se encontrar, de auto conhecimento de si. E uma das perguntas é: ter um transtorno significa que eu sou menos inteligente que o outro? Não, não é essa a regra. Podemos ter pessoas com TDAH e que têm um comprometimento intelectual? Sim. Podemos ter uma pessoa com um QI médio ou baixo com TDAH? Sim. Porém, um QI médio numa pessoa normal, uma criança, um adolescente ou um adulto normal, também ocorre. Então, ter TDAH não é sinônimo de ser menos inteligente. Mas então, Adriana, por que ele não aprende como as outras crianças? Por que ele não se comporta adequadamente? Por que ele gera tanto mal-estar? Por que ele não se enquadra? Por que ele é ansioso? Por que ele não para? Por que ele não obedece? Por que ele infringe as regras? Por que ele vive no mundo da lua? Nós sabemos também que o TDAH, ele é uma manifestação intrínseca do indivíduo. É uma manifestação biológica e neural. Então, o que é externo não acomete as características do TDAH. O externo, o mundo externo, o ambiente que o rodeia, pode enfatizar, pode destacar essas dificuldades ou não. Se eu tenho um ambiente controlado, com regras, limites, compreensão do que a criança, o adolescente, o adulto consegue, se a pessoa ela é bem assistida e compreendida e aceita, nós já temos aí 50% do caminho andado para o desenvolvimento, para o bem-estar, para a alegria, para a autoestima estarem normais e ficarem normais. Do contrário, a angústia de quem se debate ao redor dessa criança, desse adolescente ou desse adulto, pode prejudicar. Uma outra pergunta: o adulto, ele carrega todas as características do déficit de atenção, da hiperatividade e da impulsividade para a vida adulta? Sim. Reduz, reduz. Então, um comportamento mais agitado e impulsivo num adulto, ele vai ser mais controlado pelo indivíduo, consciente de ter um TDAH ou não. Sabemos também que há muitos adultos que não tiveram diagnóstico na infância nem na vida adulta e sofrem. E ao assistir vídeos como esse, eles percebem que eles têm o TDAH. Começam a procurar, né, terapeutas aí da região, médicos de confiança e acabam sendo diagnosticados tardiamente com TDAH.
Pessoas, eu já atendi pacientes em consultório, adultos, que não foram diagnosticados e que sofreram muito. Eles principalmente se culpavam de não conseguir fazer tudo que era exigido deles. Eles tinham a impressão que eles nunca conseguiam sanar todas as ansiedades, as expectativas dos pais. Depois, com adolescentes, nessa fase da adolescência, eram cobrados, né, por posturas e comportamentos que eles não tinham com a idade própria para o adolescente. Na vida adulta, eles estavam sempre cometendo erros por distração, isso dificultando a aprendizagem, o desenvolvimento geral deles. E isso pode levar a pessoa a um estado depressivo, uma tristeza profunda, porque ela não entende por que que ela sabe determinado conhecimento, X dia ela dá conta e X dia ela não dá conta. Então, uma paciente minha, ela passou por tudo isso e ela fez uso de medicamento controlado por muitos anos. E um dia, por acaso, em uma aula, ela descobre que ela tem várias características, passa por um processo investigativo de avaliações e descobre que ela tem um TDAH. Isso se torna algo libertador, porque justifica para ela vários comportamentos que na vida adulta a angustiava e fazia com que ela não entendesse por que ela sofria tanto e porque ela não conseguia sanar, né, responder às indagações que o mundo social exigiam dela. Bom, a pessoa, então, com TDAH, ela precisa ser diagnosticada o mais rápido possível, na sua tenra idade, porque ela já começa um processo de autoconhecimento e de aceitação. Quando você tem um processo de autoconhecimento e de aceitação, as dificuldades que você apresenta no decorrer de tudo isso, elas são amenizadas. O seu psicológico, ele suporta, né, determinadas falhas e o não alcance, né, de metas e objetivos traçados, quando você sabe quais são os seus limites, quais são as suas habilidades, quais são as suas dificuldades e no que você é bom. Eu acho que nós temos que focar sempre em pensar no que o indivíduo é bom. A criança, ela é boa em quê? Ela é boa em falar, ela tem moralidade ótima. Então, vamos começar a explorar as habilidades que ela não tem em leitura, escrita e produção através da sua oralidade. A criança é boa em quê? Em percepção de detalhes, apesar de desatenta, vamos estimular essa percepção de detalhes. Ela é boa em artes? Vamos, através das artes, da música, do canto, da confecção de materiais, levar isso para ela, estimular que a partir disso você pode agregar outros conhecimentos. O adulto, ele é bom em quê? Ele é bom, ele ouve bem as pessoas, ele consegue ter essa empatia. Através disso, você vai se localizar enquanto profissão, enquanto profissional. Todos diagnósticos realizados na fase infantil, na fase da adolescência ou na fase adulta, é um libertar. Liberta a família, liberta a pessoa, liberta de um sofrimento que não tem um porquê. A dificuldade em se relacionar, a dificuldade em aprender, ela é sempre algo que nos inquieta. Percebe? Não tem nada a ver com ser inteligente ou não ser inteligente, mas envolve questões de ter habilidades ou não em determinada fase ou em determinada atividade que você executa. Percebe que o autoconhecimento é tudo, que é ele que vai te deixar tranquilo
e seguro para ter ou não determinada reação? Então, não fique se encaixando ou encaixando o seu filho ou o seu aluno em uma perspectiva pessoal do que é ser inteligente. Ser inteligente é muito mais do que copiar 80% da matéria e tirar notas de 8 a 9,5 na escola. Ser inteligente é muito mais do que cumprir todas as regras, os direitos e os deveres, né, escolares e dentro da sua família. Vai muito além, vai para dentro de uma pessoa única, subjetiva, que cresceu, que se desenvolveu de acordo com as suas experiências muito pessoais, apesar de estar na mesma família. Então, o autoconhecimento é a chave hoje para a nossa conversa, para você conhecer o seu filho muito bem, percebendo nele o que ele tem de melhor, quais são as facilidades, as habilidades dele, do seu filho adolescente, do seu marido, do seu amigo, que também já é uma pessoa adulta, mas que carrega essas características do TDAH nas suas relações sociais, familiares e profissionais. Tem espaço para todos. Busque sempre esse conhecimento com a certeza de que você é tão inteligente quanto os demais. Você só tem algumas dificuldades. Uma dificuldade aqui de atenção, uma dificuldade ali de estar mais quietinho, uma impulsividade que te faz repensar o que você precisa fazer melhor na próxima vez. Sempre há uma próxima vez. E esse autoconhecimento também impossibilita, acrescente a realidade de decepções em cadeia. Então é isso que nós temos hoje. Quem ficou até aqui comigo no vídeo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no nosso canal para que nós possamos trazer mais vídeos. Ah, e detalhe, se vocês tiverem alguma ideia, algum assunto que vocês querem que eu traga aqui para a gente conversar, para nós trocarmos ideia, deixa aí nos seus comentários, tá bom? Um abraço!